Olá, acadêmicos da Unitins, da UAB. Estaremos hoje aqui iniciando as nossas aulas, os nossos vídeos para reforço da nossa disciplina de Fundamentos de Matemática 2. Estaremos vendo aqui alguns conteúdos que serão de muita importância para vocês durante não só a nossa disciplina, como as demais. Hoje nós temos como tema aí trigonometria no triângulo retângulo. O que nós vamos abordar aí? Nós vamos abordar aí algumas relações métricas que nós temos no triângulo. Claro que vocês já viram isso aí durante o estudo de vocês no ensino médio e ensino fundamental. Nós vamos dar uma reforçada, porque esse conteúdo, essa disciplina, ela vai ajudar muito em outras disciplinas específicas, como cálculo, física e outras. Vamos lá para ver? Então nós temos o tema da nossa aula, trigonometria no triângulo retângulo. E nós vamos começar aí a representação geométrica do Teorema de Pitágoras. Muitas das vezes, alguns alunos lá do ensino fundamental e médio sabem que o Teorema de Pitágoras é A ao quadrado que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas da onde que vem essa relação? Né? Da onde que vem essa definição? Então vamos ilustrar isso geometricamente. Bom, nós temos aí a relação do Teorema de Pitágoras, A ao quadrado que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas veja só, imaginamos um triângulo retângulo, aonde o triângulo retângulo nós temos os lados A, B e C. Aonde você notar aí, você tem que o A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Agora, por que essa relação em cima ela é verdadeira? Porque quando você analisa lados desses triângulos, imagina que você tem quadrados definindo esse triângulo, o que o Teorema de Pitágoras na verdade está dizendo? Que se você pegar a área desse quadrado maior de lado A, a área desse quadrado vai ser igual à soma da área desse quadrado de lado B e desse quadrado do lado C. Pessoal, desculpa aí, com um Czinho aqui, era para ser um B, tá? Então, veja só, esse quadrado tem lado B, quadrado B ao quadrado. Esse quadrado tem lado C, a área do quadrado, C quadrado. Se você calcular a área dessas duas figuras e somar, vai ser exatamente aqui. Por isso que nós temos o Teorema de Pitágoras definido dessa forma. Prosseguindo aí, no que a gente aplica esse Teorema de Pitágoras? Se você tem um triângulo retângulo e você conhece as medidas de dois lados, você pode definir o terceiro. Ou até mesmo se você conhece a medida de pelo menos um, mas os outros dois têm uma relação entre uma variável, você também pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Veja um exemplo clássico aí. Nós temos um triângulo retângulo de lados 6 e 8 e queremos determinar o valor de x. Como que eu posso determinar esse valor de x? Simples, né? Aplicando o nosso amigo, o Teorema de Pitágoras. Veja, A ao quadrado, que no caso nosso aqui seria quem? O valor de x, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Bom, aqui nós estamos considerando o Teorema de Pitágoras e, claro, o A é o valor de x, tá, pessoal? Então, A ao quadrado é igual a 100, A é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100. Ou seja, A ou o valor de x é igual a mais ou menos 10. Como estamos trabalhando com relações métricas, unidade de comprimento, nós não teremos menos 10 de comprimento. Então, assumimos aí que o valor de x, ou que nós representamos por A aqui, ele vale quanto? Ele vale 10. Beleza? Vamos para um próximo aí? Relações métricas no triângulo retângulo. Quando a gente estuda isso aí lá acho que hoje, né, o 8º ano, que você começa a analisar isso aí, muitas das vezes o aluno fica perdido. Mas como que eu sei analisar essas relações? Como que eu posso fazer esse comparativo? Na verdade, essas relações, elas são simplesmente a partir de semelhança de triângulos. Então, quando você começa a analisar lados semelhantes ou correspondentes, com ângulos iguais, você começa a definir essas relações métricas. Vamos lá. Veja aí, nós temos um triângulo maior A, B e C, e nós temos um outro triângulo, mais dois triângulos aqui, ó. Nós temos esse triângulo azul, A, esse ponto aqui, vamos definir aqui com qualquer variável, um valor C, um valor D e B. E nós temos A, D e C, e mais o triângulo maior. Quando você começa a desmembrar esses triângulos, olha só o que acontece. Analisando primeiro o triângulo azul e o triângulo amarelo. Veja que esse ponto aqui eu até chamei ele de H, perdão. Então, veja só, eu tenho o triângulo 2, que é o amarelo,
e o triângulo 3, e considerando o triângulo maior como triângulo 1. Quando eu pego esses dois triângulos aqui, ó, esse azul e esse amarelo, e vou analisar os seus lados, utilizando a semelhança de triângulos, veja o que eu consigo analisar. Esse H menor, aqui, ó, em relação a M, o que eu estou fazendo? Eu posso pegar tanto essa relação, esse cateto, opa, vou só voltar aqui para a gente não confundir. Veja só, eu tenho esse H aqui no triângulo menor, no triângulo maior, no triângulo 2. Ele, na razão de M, veja que H e M são catetos, correto? Aonde esse H é o cateto menor e esse M é o cateto maior. Então, eu usei a relação de H de 2 com M de 2. Essa razão está para quem? N, cateto menor, veja só, para o cateto maior, que é H. Quando você realiza o produto de meios e extremos, você tem uma relação que, quando você tem dois triângulos aqui, ó, dessa forma aqui, que você possa desmembrar, que a altura ao quadrado é igual ao produto dos catetos. Quando você analisa agora o triângulo maior, esse A, B e C, e o triângulo médio, vamos dizer assim, o triângulo 2, A, H e C, e você começa a analisar os seus lados correspondentes, veja o que acontece. Sempre analisando, pessoal. Esse B aqui, se eu buscar esse B nesse triângulo, esse B é quem? É o cateto maior. Esse A no triângulo 1 é quem? É a hipotenusa. Esse M aqui no triângulo 2 é o cateto maior. Esse B é a hipotenusa. Então, quando você analisa essas relações métricas aqui, essa proporção, você chega à conclusão que B ao quadrado é igual a vezes M. Então, está dizendo o quê? Que nesse caso aqui, ó, se você multiplicar ou pegar o valor de B, que nesse triângulo corresponde ao cateto maior, e nesse triângulo corresponde a quem? A hipotenusa, é igual ao produto da hipotenusa do triângulo maior pelo quem? Pelo cateto maior do triângulo médio. Beleza? Bom, a outra relação que nós podemos analisar. Agora analisando quem? O triângulo maior A, B e C e o triângulo menor A, B e, no nosso caso, H. Quando você analisa essas relações, o que nós chegamos? Vamos buscar aqui no triângulo maior. C. C é o cateto menor. A é a hipotenusa. Então, C na razão de A está para N na razão de C. Veja só, quem é o C? Hipotenusa. Não é isso? E quem é, quem é o N? Cateto menor. E quem é o C? A hipotenusa. Veja que a relação é a mesma. C aqui, cateto menor. N aqui, cateto menor. A aqui, no triângulo 1, hipotenusa. C aqui, hipotenusa do triângulo menor. Quando você multiplica meios extremos, nós temos que C ao quadrado é igual a A vezes N. Outra relação que nós podemos verificar é agora, analisando também o triângulo maior, A, B e C, com o triângulo médio, A, C e H. Só que quando nós analisamos aí, nós podemos buscar outra relação, outra semelhança entre lados. Veja, no triângulo maior, nós pegamos a hipotenusa A na razão de C, que é o cateto menor. Fazendo essa mesma relação no triângulo médio, triângulo 2, quem é a hipotenusa? B. Quem é a hipotenusa? B. Quem é o cateto menor? H. Então, olha, A sobre C é igual a B sobre H. Multiplicando meios extremos, nós temos que A vezes H é igual a B vezes C. Isso relacionando os lados do triângulo. Isso nada mais é, pessoal, do que uma relação métrica e as relações de semelhança de triângulo que vocês já estudaram isso aí lá no hoje, 6º e 8º ano. Bom, aí uma aplicação que nós temos também é em relação a você começar a dar nomes, né, ou identificar esses lados. Nós vimos no triângulo retângulo, então nós temos que a hipotenusa é sempre o maior lado e nós temos os outros dois lados, que nós vamos chamar de catetos. Um cateto oposto e o outro cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é sempre o lado, tá,
que forma o ângulo que você está analisando com a hipotenusa. E o cateto oposto, o próprio nome já diz, cateto oposto é o lado oposto ao ângulo que você está analisando. Se você analisar isso aí, você tem as relações trigonométricas. Relação de seno, que é sempre cateto oposto sobre a hipotenusa, a tangente, o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente que pode ser definida por seno dividido por cosseno, ou a razão entre seno e cosseno. E quando você resolve as relações métricas, você vai chegar que, na verdade, é quem? É o cateto oposto sobre cateto adjacente. Existe também alguns valores notáveis que vocês também já estudaram, que são para os ângulos de quem? Os ângulos de 30, 45 e 60. Essa tabelinha que está para vocês aí define bem esses ângulos. Lá no oitavo ano, ou nono ano, não me lembro bem, vocês analisam e definem isso aí a partir da geometria. Lembra lá, hein? Do triângulo equilátero, do quadrado. Então, esses números também não surgem de uma hora para outra. Eles são definidos através da geometria plana, ou com o auxílio da geometria plana. Para a gente verificar aí um exemplo, veja, eu tenho um triângulo ABC. Dentro desse triângulo ABC, eu consigo definir quem mais? Um outro triângulo menor, que é quem? O D, C e E. Quando nós começamos a analisar isso aí, e nós queremos determinar o valor de X, de W e de Y, veja só, podemos começar a analisar o seguinte, no triângulo ABC. No triângulo ABC, eu tenho então X, W e Y, três constantes. Mas veja só, eu tenho um lado que eu já conheço, que nesse caso, no triângulo ABC, é a hipotenusa. E tenho o X, que é o cateto oposto. E tenho o ângulo de 30. O que eu posso fazer? Eu posso usar a relação aqui, tanto de seno, como de cosseno, para trabalhar isso aqui. Como que eu posso fazer? Bom, eu optei por usar o seno. Por que eu optei por usar o seno? Se aqui é 30, aqui é 90, aqui é quem? 60, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180. Quando você analisa seno de 60 vai ser exatamente quem? Cateto oposto sobre cateto sobre a hipotenusa. Olha aqui, ó. Mas quanto vale o seno de 60 lá naquela tabelinha? Raiz de 3 sobre 2. Igualando, então, a essa razão que nós encontramos, veja, chegamos que o valor de x é 3 raiz de 3 centímetros. Bom, definimos já o valor de x. E quando nós analisamos o triângulo C, D e E, então, C, D e E, qual é a constante, qual é a variável que nós temos? Y. Bom, se eu vou analisar, eu quero definir esse Y, qual seria a melhor relação que eu poderia estar usando? Veja, eu conheço esse cara aqui, que é o 2, quero definir esse. Esse ângulo eu já sei, que é 60. Então, eu optei por usar a tangente. Tangente vai ser quem? Cateto oposto, 2, sobre o cateto adjacente, que é y. Tangente de 60 naquela tabelinha, raiz de 3. Igualo a essa razão. Calculando isso aqui, eu tenho que y vale quanto? 2 raiz de 3 sobre 3. Bom, falta definir agora o valor de w. Analisando o triângulo A, B e C. Veja, analisando o seno de 30. Por que seno de 30? Veja, se eu calcular o seno de 30, eu vou trabalhar com essa relação do triângulo aqui, esse lado do triângulo e esse. Esse valor eu já conheço, nós encontramos aqui. Falta definir o valor de W. O valor de x também já conheço, nós encontramos logo aqui. Então, seno de 30 vai ser cateto oposto, que é W mais Y, sobre a hipotenusa, que é 6. Bom, mas seno de 30 vale meio. O y, o x, o y nós já encontramos aqui em cima, ó. Correto? Mais o w, que é o que eu quero definir. Bom, resolvendo essa relação matemática, ó, aqui é um cálculo bem trivial, chegamos então que o w vale 9 menos 2 raiz de 3 sobre 3. Então, quando nós fazemos essa relação métrica, Joyce, mas eu tenho sempre que usar seno de 60, não poderia usar o seno de 30? Fica a critério. Você só tem que buscar o caminho que você venha a trabalhar com o menor número de variáveis que você não conhece o valor. Você poderia utilizar outro caminho e encontrar isso aí também. Beleza? Pessoal,
Veja só, nós começamos a analisar aí a parte da trigonometria, estaremos posteriormente colocando para vocês outros vídeos do nosso material didático, que estará completando ou contemplando todo o conteúdo da nossa disciplina. Beleza? Fico aguardando vocês na nossa próxima aula. Um abraço!